Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham no nosso grupo de estudo da fé católica Jesus, o Bom Pastor. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o dízimo e a oferta. A pergunta que nos foi mandada foi: o dízimo tem um valor estipulado pela igreja? Se eu ajudo uma pessoa financeiramente com alimentação, remédio e outras coisas, essa ajuda vale como dízimo? Para a gente falar um pouco mais sobre o dízimo, nós vamos utilizar a palavra de Deus, o Catecismo da Igreja Católica, que é um resumo da nossa fé, e também o Código de Direito Canônico, que fala sobre as leis da igreja. Então, o que é dízimo? Qual o significado do dízimo? O dízimo é a 10ª parte ou 10% dos nossos ganhos, que é usado como contribuição financeira para ajudar a igreja nas suas necessidades. Então, nós vamos observar o que a Sagrada Escritura fala sobre o dízimo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, abrindo a Sagrada Escritura, no livro do Deuteronômio, no capítulo 14, versículo 22 até o versículo 29, está escrito: porás à parte o dízimo de todo o fruto de tuas semeaduras, de tudo que teu campo produzir a cada ano. Comerás na presença do Senhor teu Deus, no lugar que ele tiver escolhido para nele residir o seu nome. O dízimo do teu trigo, do teu vinho e de teu óleo, bem como os primogênitos de teu rebanho, grande e miúdo, para que aprendas a temer o Senhor, teu Deus, para sempre. Mas se for muito longo o caminho, de modo que não possa transportá-lo, porque o lugar escolhido pelo Senhor teu Deus, para nele residir o seu nome é afastado demais, e ele te comelou de muitos bens. Venderás então o dízimo, e levando o dinheiro desta venda em tuas mãos, irás ao lugar escolhido pelo Senhor teu Deus. Comprarás ali com esse dinheiro tudo o que te aprouver: bois, ovelhas, vinho, bebidas fermentadas, tudo o que desejares, e comerás tudo isso em presença do Senhor teu Deus, alegrando-te com tua família. Não negligenciarás o levita que vive dentro dos seus muros, porque ele não recebeu como tu partilha nem herança. No fim de 3 anos, porás de lado todos os dízimos da colheita desse terceiro ano, e depositando dentro de tua cidade, para que o levita que não tem como tu partilha nem herança, o estrangeiro, o órfão e a viúva que se encontram em teus muros, possam comer a saciedade, e que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras de tuas mãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então a gente pode observar no Antigo Testamento que a lei de Moisés prescrevia o pagamento obrigatório do dízimo, dos 10% dos rendimentos do fiel, na forma tanto de bens como de mantimentos e principalmente de produtos agrícolas, como fala o texto. E essa ajuda, esse dízimo, servia para ajudar na igreja, no templo, aos integrantes da tribo de Levi, que eram aquelas pessoas que serviam ao altar, a todos os sacerdotes, aos órfãos, viúvas, aos pobres e aos estrangeiros. Se a gente ler também lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículos de 8 a 10. Nós vamos perceber também que é na boca do próprio Senhor, do próprio Deus, que vem nos falar do dízimo. Pode o homem enganar o seu Deus? Por que procurais enganar-me? E ainda perguntais: em que vos temos enganado? No pagamento dos dízimos e nas ofertas. Fostes atingidos pela maldição, e vós, nação inteira, procurais enganar-me. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Palavra do Senhor. Então aqui a gente vê uma promessa de Deus para nós, que a gente possa ajudar, né, pagar integralmente o nosso dízimo, para que haja fartura na casa de Deus, para que possa ajudar também aqueles que não têm condições, os pobres, as viúvas e os estrangeiros. E Deus também nos convida a fazer essa experiência do dízimo.
E Ele nos promete também nos ajudar a estar conosco, ou seja, esse dinheiro do dízimo não nos vai fazer falta. Ele coloca aqui no Antigo Testamento que Ele mesmo vai cuidar de cada um de nós. Então essa é a realidade daquele povo no Antigo Testamento. O dízimo era algo obrigatório e realmente a porcentagem de 10% era algo também obrigatório. No Novo Testamento a gente vê uma mudança em relação ao dízimo. O próprio Jesus nos diz que ele não veio para abolir a lei, mas para purificá-la, para transformá-la, para fazê-lo algo melhor. Isso também aconteceu em relação ao dízimo. Então a gente não vê mais a palavra dízimo no Novo Testamento. Nós vamos ver a palavra partilha, partilhar, colocar em comum um bem de um para que todos possam usufruir, para que realmente haja igualdade entre todos os filhos de Deus. Então a gente olha lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 7. Convém lembrar, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia em profusão ceifará. Dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza, sem constrangimento. Deus ama o que dá com alegria. Poderoso é Deus para acumular-vos com toda espécie de benefícios, para que, tendo sempre em todas as coisas o necessário, vos sobre ainda muito para toda espécie de boas obras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui a gente vê a necessidade dessa partilha, de fazer também essa experiência, de dividir aquilo que nos sobra, que nós temos além do necessário para a nossa sobrevivência, com aqueles que não têm essa oportunidade. Esse é o sentido do dízimo no Novo Testamento, de partilha. E se a gente observar também, tanto o Código de Direito Canônico, quanto o Catecismo da Igreja Católica, não vai ter a palavra dízimo. Aqui a palavra dízimo é substituída por ajudar a igreja em suas necessidades. No Catecismo da Igreja Católica, no capítulo 2041, vai nos falar sobre os mandamentos da igreja. Eu vou só falar a introdução e não vou entrar nos 4 primeiros mandamentos, vai ser oportunidade de uma outra partilha. Vou falar sobre o último mandamento da igreja, o 5º mandamento da igreja, sobre essa partilha, ajudar a igreja em suas necessidades. Então vamos lá. Os mandamentos da igreja situam-se nesta linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica e que dela se alimenta. O caráter obrigatório dessas leis positivas promulgadas pelas autoridades pastorais tem como fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável no espírito de oração e no esforço moral, no crescimento do amor a Deus e ao próximo. O 5º mandamento da igreja, ajudar a igreja em suas necessidades, recorda aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as suas próprias possibilidades. Então a gente observa aqui que o 5º mandamento da igreja é indispensável para aumentar em nós o espírito de oração, o esforço moral e o crescimento no amor a Deus e ao próximo, ajudar a igreja nas suas necessidades. O Código de Direito Canônico também nos fala sobre isso, lá no cânon 1262. Os fiéis concorram para as necessidades da igreja, com as contribuições que lhe forem solicitadas e segundo as normas fixadas pela Conferência dos Bispos. Então a gente vê qual é a posição da igreja hoje em relação ao dízimo. O dízimo deve ser uma doação regular e proporcional aos rendimentos de cada fiel. Não se tem mais a obrigatoriedade dos 10%. Nós somos sim, se nós temos condições, nós somos convidados a contribuir com os 10%. Mas se não, nós contribuímos que aquilo que o nosso coração se dispõe. Lembrando que o dízimo não é algo irrisório, né? O dízimo não é uma esmola, algo que está me sobrando
e que eu posso, talvez, naquele mês eu dou o dízimo. Não, precisa ser regular na minha vida, eu preciso ter um compromisso. Assim como nós temos as nossas contas para pagar todo mês, a igreja também, através do dízimo, investe na estrutura física. Como é bom chegar na igreja, tudo limpinho, né? Um ambiente climatizado, tudo organizado. Também investe nas missões, em obras de caridade. Então, nós precisamos contribuir regularmente com o dízimo. E através do dízimo, a igreja, que é casa de Deus, né, é bem cuidada, é zelada da forma como deve. Então, nós temos que ter a consciência, tomar cada dia mais essa consciência de que, enquanto filhos de Deus, nós somos os responsáveis pela igreja, pela manutenção das necessidades da igreja, por ajudar naquilo que é necessário. Quantas vezes a gente vê as pessoas falando que participam de uma comunidade, mas dão o dízimo em outra, por exemplo, em Trindade, em Aparecida do Norte, na Canção Nova. Isso não é correto, porque a gente precisa devolver o dízimo na igreja que a gente participa, que a gente vai à missa, que a gente usufrui dos sacramentos, né? Que nós nos batizamos os nossos filhos, nos casamos. Então, é ali que nós precisamos doar o nosso dízimo. Eu posso doar para 2 igrejas diferentes para que eu participo e para uma outra, por exemplo, Aparecida do Norte, claro, né? Dando sempre preferência para a comunidade que nós participamos, porque é ali que nós usufruímos, né? Ali que nós estamos sempre aproveitando daquela comunidade, daquilo que ela nos oferece. Então, nós precisamos primeiramente da oportunidade, da prioridade para a paróquia, para a comunidade que a gente participa. E precisamos principalmente, o dízimo precisa ser uma doação de coração. Nós precisamos ter abertura, nós precisamos o tempo todo pedir para o Senhor convencer o nosso coração dessa necessidade de ser dizimistas, nos sentir comprometidos com a igreja para ajudar. Realmente para estar todo mês, né, de acordo com o nosso ganho. Quem ganha todo mês contribui com dízimo todos os meses. Quem, por exemplo, trabalha na agricultura pecuária, que tem, né, durante o ano, não são assim todos os meses, tem um intervalo maior, então assim que tiver os ganhos, tira a porcentagem desse dízimo para estar doando à igreja. E a igreja é responsável por distribuir esse dízimo de acordo com a necessidade, tanto da igreja como dos pobres, dos carentes, daqueles que necessitam de ajuda. Então a gente observa, né, a importância do dízimo. E a gente muitas vezes não tem consciência dessa importância. Se todas as pessoas fossem dizimistas em suas paróquias, em suas comunidades, não eram necessários fazerem as festas todo ano, né? Fazer o bingão, como tem aqui na nossa diocese, o bingão para ajudar, não era necessário, porque já se teria o dinheiro suficiente para arcar com as necessidades da nossa igreja. Então, nós precisamos ter essa consciência, né? De quem não é dizimista, de se tornar dizimista, de se tornar comprometido com a casa de Deus. A casa é de Deus, mas também é de cada um de nós, os seus filhos. Nós somos os responsáveis por cuidar dessa casa. E o dízimo também é diferente da oferta. Qual a diferença entre dízimo e oferta? A oferta é uma contribuição que vai além do dízimo. Ela não tem uma periodicidade, né, de todo mês, de todo ganho, eu vou lá e dou meu dízimo. Não. E também ela pode ser dada em qualquer igreja que eu estiver participando da missa. Então, a oferta pode ser feita de 2 formas. Tanto na hora do ofertório, na Santa Missa, né, colocar no cesto ali a minha doação que eu posso dar naquele dia. Também quando eu estou fazendo ajuda para outras pessoas necessitadas da minha comunidade, doação de roupas, de alimentos, de remédios, materiais de construção, tantas outras coisas que são feitas. Isso também são ofertas, né? A gente apresenta, então, a nossa oferta no ofertório e também oferta para os irmãos. E, através dessa oferta, nós exercitamos o amor ao próximo. Nós exercitamos a caridade, o cuidado com o outro que precisa. E a gente observa também as coletas especiais que são feitas, né, na Santa Missa também. Quantas vezes, né, o padre nos pede para levar alimentos, principalmente na proximidade de Natal, para que se façam cestas, ou então materiais de limpezas que vão ser doados para o Seminário Menor em São Luís de Montes Belos. Isso são ofertas, né? São algo que nós vamos dar além do dízimo, é uma ajuda extra que nós damos além do dízimo e que não tem obrigatoriedade de ser sempre constante como o dízimo. Lembrando,
O dízimo precisa ser entregue na igreja, a igreja que vai estipular onde que vai ser aplicado esse dinheiro que eu estou deixando lá, se é na própria igreja ou fora com as obras de caridade. Então hoje a gente observa, né, da onde que vem o ofertório. Antigamente as pessoas tinham o costume de levar da própria casa o pão que era consagrado e distribuído na Santa Missa. Então aquele pão que não era utilizado era então doado aos pobres. E a liturgia da Igreja Católica Oriental continua da mesma forma. As pessoas têm o costume de levar esse pão que é ofertado como primícia do trabalho para a comunhão, né, de todos ali, como oferta do meu próprio trabalho, para a comunhão de todos, e aquilo que não é utilizado durante a Santa Missa é também doado aos pobres. Então, a oferta também é importante. Lembrando que dízimo e oferta são coisas diferentes. Então, para responder à pergunta que nos foi feita, né? O dízimo hoje tem um valor estipulado pela igreja? Não. A resposta é não. Nós somos convidados a participar, aqueles que puderem, com 10%, mas não somos obrigados. Então, nós temos a liberdade de escolher aquilo que cabe no nosso orçamento, lembrando também que dízimo não é esmola. Nós doamos o máximo que nós temos condições de fazer, não somente aquilo que nos sobra. E a segunda parte da pergunta: se eu ajudo uma pessoa financeiramente com alimentação, remédio, outras coisas, essa ajuda vale como dízimo? A resposta é não. Isso é uma oferta, é algo que está além do dízimo. O dízimo precisa ser entregue na igreja, na comunidade que eu participo. Essas outras formas de ajuda são consideradas ofertas, são extras. Também não deixam de ser obras de caridade. Então é importante na nossa vida nós vivermos, empenharmos em viver tanto a realidade do dízimo, de contribuir com a igreja, também do ofertório, que isso nos faz crescer em amor e caridade com Deus e com o próximo, que é aquele que necessita, que estão perto de nós. Amém? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre dízimo e oferta, a diferença entre eles. Continuo pedindo, aquilo que você tem necessidade de aprofundar, que você queira saber mais sobre a fé católica, que você possa estar entrando em contato conosco, para a gente poder partilhar aquilo que é de interesse de cada um de nós. Que nós possamos continuar selados e abençoados em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e uma ótima semana.